Hoje vamos falar de amor. Amar é lindo, não é mesmo? Faz parte aí do ser humano, faz parte da felicidade. No entanto, amar nem sempre é fácil. Ainda mais quando a pessoa é difícil. A nossa conversa hoje é sobre o amor e será com esse querido Dr. César Vasconcelos. E você não pode perder. Você ainda não conhece o Dr. César Vasconcelos? Você ainda não foi apresentado? Então, eu apresento o Dr. César para vocês agora, nesse momento. Dr. César, ele é médico psiquiatra, ele é especializado em psiquiatria pela Associação Brasileira Psiquiatria e pela Associação Médico Brasileira. Ele é palestrante, ele é escritor, ele é apresentador do programa Claramente na TV e na Rádio Novo Tempo, autor de livros, centenas de artigos, inclusive lá no nosso site, muitos artigos do Dr. César. Ele já escreveu o livro Casamento, o que é isso? Temos também Consultório Psicológico e o outro livro, Saúde Total. O Casamento, o que é isso? Também temos em audiolivro. Páginas no Facebook? Encontramos Dr. César Vasconcelos. Encontramos Dr. César no YouTube? Encontramos também o site dele, doutorcesar.com. Doutor, por extenso, escreve-se doutorcesar.com. Queridos, Dr. César está aí há mais de 35 anos escrevendo para revistas e jornal. E nós aqui do programa Novo Tempo temos o privilégio de ter o Dr. César conosco, ele que faz aqui para nós um programa de forma voluntária, ele não recebe para isso, ele faz essa colaboração para nós de forma voluntária e de forma, assim, muito carinhosa. E a gente agradece com palavras, porque a gente nem sabe mais como agradecer. Dr. César, o senhor está nos ouvindo? Sim, estou ouvindo. Que maravilha, nós também estamos te ouvindo e já de antemão te agradecemos por mais uma vez estar aqui conosco no programa Novo Tempo. Mites, você ouve, Dr. César? Eu não ouvi ainda porque o meu... Não, você ouve. Não está só ouvindo? se ele falar. E saber se eu vou saber. Ele já falou. Alô, Oi, doutor Mitz. César, boa noite. Boa noite, Mitz. Tu está me ouvindo agora? Nossa. Não, ele não está. Nós estamos com um problema técnico que o Mitz não consegue ouvir se os microfones nosso, meu e dele estiver ligado. Mas vamos tentar resolver. Enfim, doutor César, hoje nós vamos falar aí de amor. É fácil amar as pessoas fáceis, mas é fácil amar as pessoas difíceis, doutor César. Como é que é? Pois é. Boa noite, Lu. Boa noite, Mitz. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Novo Tempo que estão assistindo, ouvindo por algum dos canais aí da mídia. Olha, nós somos diferentes como seres humanos. Nós temos temperamentos diferentes uns dos outros. A maneira como a nossa personalidade vai se estruturando ocorre no mesmo ambiente familiar para crianças diferentes, mas cada uma terá um desenvolvimento e a formação de características do eu de uma forma diferente. Ou seja, crianças criadas no mesmo ambiente familiar desenvolvem personalidades diferentes. Uma se torna mais dócil, serena, pensativa, com melhor autocontrole emocional, enquanto que seu irmão ou sua irmã se torna talvez mais uma pessoa mais agressiva, mais rebelde, mais impulsiva. Então, cada um reage aos fatores ambientais de uma forma diferente. Um com serenidade e aceitação, e o outro com irritação e rebeldia. Um tolera a frustração, o outro se impacienta demais com a frustração. Então, a gente pode começar a pensar assim, com que tipo de pessoa você acha mais fácil se relacionar? Com a pessoa dócil ou com a pessoa rebelde? Com a pessoa serena que fala, ela pensa antes de falar, ou com aquela que é impulsiva, que só pensa no que disse ou no que fez depois de ter falado e de ter atuado? O que é mais fácil, o que é mais difícil, né? Então, que tipo de pessoa é mais fácil amar? A que escuta com paciência o que você está dizendo
ou aquela que atropela a sua fala sem ouvir direito o que você está tentando dizer, geralmente reagindo com impaciência. É fácil amar uma pessoa que vive criticando você e os outros, que sai falando alto, porta fora, sobre a zanga dela com você, de maneira que vizinhos ouvem aquilo que deveria ser privativo? É fácil amar quem geralmente retruca o que você diz, questiona, não de maneira pensada e calma, mas sempre confrontando você, como se vivesse sempre numa disputa, em guerra, que você não quer ter com essa pessoa? Então, se você fizesse uma pesquisa de opinião pública sobre o que é uma pessoa fácil de se relacionar, pode ser que a maioria dissesse alguma coisa mais ou menos assim: ah, é a pessoa que fica calma mesmo quando eu fico nervoso. Ah, é aquela que sabe me ouvir quando eu preciso desabafar. É a que não reage com agressividade verbal quando eu digo algo que a irrita. É aquela que é honesta consigo, é honesta comigo, não manipula, é sincera, não mente para mim, é uma pessoa compreensiva. Outra pessoa falaria assim: ah, uma pessoa fácil de se relacionar é aquela que procura entender o que eu estou sentindo sem me julgar e sem me criticar. É a que aprendeu a se controlar e não me dirige palavras cruéis e irônicas, mesmo quando eu fiz isso com ela. Olha que difícil, né? Uma pessoa fácil de amar é aquela que se mostra ser minha amiga e me ajuda quando preciso dela. É alguém que dá vontade de estar junto, de conversar com ela, porque ela sabe ouvir, não fica me criticando, não se deixa ser tomada pela emoção e por isso não fica me agredindo pelo frequente descontrole emocional dela. Então, é fácil amar as pessoas fáceis, mas como amar as pessoas difíceis, de temperamento explosivo, pessoas autoritárias, mandonas, que vivem em negação quanto a ter problemas emocionais, pessoas que são muito emocionais, de modo que com frequência caem em atitudes histéricas de descontrole emocional, como se fossem crianças pirracentas, mimadas. Como amar essas pessoas? Como amar alguém de difícil personalidade, que trouxe marcas de sofrimento do passado para a vida adulta e ainda não aprendeu a lidar com isso de uma forma equilibrada e por essa razão vive provocando tensão e estresse nos relacionamentos? Bom, é fácil amar as pessoas fáceis. No livro de Provérbios, na Bíblia, no capítulo 19 e no versículo também 19, numa tradução moderna que eu encontrei, diz assim, Provérbios 19, 19. O homem ou a mulher de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, vai ter que poupar de novo. Agora, veja esse mesmo texto, Provérbios, capítulo 19, versículo 19, numa outra versão, que diz assim: uma pessoa que perde a calma, que se irrita violentamente, terá de vir a sofrer as consequências da sua atitude. Se os outros vierem a desculpá-la, estão a incitá-la a recomeçar os seus excessos. Então, talvez uma pessoa com esse tipo de comportamento seja difícil de ser amada e talvez se encaixa naqueles tipos de pessoas sobre as quais Jesus se referiu quando ele disse: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele, esse Pai dos céus, faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem, Jesus falando, né? Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês terão? Esse texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 43 até o 46, uma linguagem, no Novo Testamento, na linguagem de hoje. Então, amigos, não é fácil amar inimigos, né? Botar inimigos sem aspas ou com aspas. Perdemos o som do Dr. César, a conexão novamente caiu. Me diz, e aí, é fácil amar as pessoas fáceis e as pessoas difíceis? Na verdade, é uma tarefa muito complicada, né? E eu acredito que só mesmo com uma determinação e um propósito, né? Porque a gente não
não tem forças em nós mesmos para poder saber lidar com isso, né? E a nossa tendência é sempre de se igualar ao nível da agressão que você sofreu, e exige muito tratamento, né? Muita reeducação. Eu acho que, na verdade, é isso. Nós precisamos ser reeducados em outro paradigma de vida, né? Que é o que ele está abordando aí. Interessante esses textos, né? Esses versículos de Provérbios, né? Tão interessantes, né? Que ele dizia que se você deixar em branco, né? Uma situação, passar a mão pela cabeça, né? A pessoa volta a repetir de novo. E até onde vai a misericórdia também, e a tolerância, como é isso? E a forma também de abordar, como é que seria? Pois é. Muitas perguntas, né, Mitos? Muitas mesmo. Eu acho que isso aqui dá muito pano para manga, viu, Lu? Em geral, né, Lu, as pessoas não se tocam muito para isso, né? Você quer se tornar igual à agressão que você sofreu. E o doutor César voltou. Vou colocá-lo no ar aqui novamente, doutor. Isso, já estamos aí. Eu não sei onde eu tinha parado, viu? Quando caiu. Hoje a conexão também é complicada. Verdade, é verdade. Doutor César, o senhor estava falando em Provérbios, lá naquela situação. Tá. De Provérbios. Então, isso. Provérbio 19, o versículo 19, o capítulo 19, está falando isso. Tem uma versão bíblica que fala assim, que o homem ou a mulher de gênero difícil precisa do castigo. Se você o poupar, vai ter que poupar de novo. E tem uma outra versão também moderna dessa mesma passagem, Provérbio 19, versículo 19, que diz assim: uma pessoa que perde a calma e que se irrita violentamente vai ter que sofrer as consequências da sua atitude. Se os outros vierem a desculpá-la, estão a incitá-la a recomeçar os excessos dela, né? Então, mas talvez esse tipo de pessoas, pessoas mais difíceis, são aquelas, ou se enquadram naquele grupo de pessoas que Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 46, usando o Novo Testamento na linguagem de hoje, Jesus falou assim: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Bom, eu penso nesse texto para mim mesmo, que eu convivo às vezes com pessoas difíceis, como eu não consigo sentir esse amor, eu preciso de uma capacitação, né? Então, não é fácil amar inimigos, né? Com aspas ou sem aspas aí. Ou será que a pergunta correta não é que é fácil, não é fácil amar? Será que é possível, né? Ou será que é impossível de nós mesmos a gente amar pessoas que são muito difíceis, se a gente usar os nossos próprios recursos psicológicos humanos, né? Doutor César, a gente pode amar de longe, assim? Então, será possível amar os inimigos, né? A gente ama de longe, fica lá, eu fico aqui, tudo certo. Será que a gente consegue isso da gente mesmo, né? É claro, é fácil, né, amar as pessoas fáceis, mas as pessoas difíceis, né? Ou será que eu sou essa pessoa difícil? Ou né, quem está ouvindo, será que você não é essa pessoa difícil, né? E que vive criando polêmica com os outros? Porque tem gente que adora brigar, né? Então, não será possível somente amar as pessoas difíceis quando nós pedimos a capacitação sobrenatural a quem pode dar, a quem tem esse tipo de amor incondicional para dar. Então, tem um pensamento que fala assim: se você está com uma dúvida, a melhor coisa a fazer é perguntar. E se você está com uma incapacidade de amar alguém que você sente que precisaria amar, então tem que pedir essa capacitação, né? Aquele que é o amor em pessoa, que é o Deus Criador do universo. Então, a gente tem que primeiro ser humilde e admitir que não conseguimos amar todas as pessoas como a gente gostaria até, né? Ou como a gente acha que deveria, né? Como cristãos e bons cidadãos e tal, porque o primeiro passo para uma recuperação, o primeiro passo para uma vitória, o primeiro passo para a gente conseguir ter amor por alguém que a gente não consegue da gente mesmo, o primeiro passo é admitir que a gente não consegue, não fingir, né? Não botar panos quentes, não negar que a gente não tem essa condição. Então, quando a gente admite que a gente não consegue
e aí vamos recorrer ao Deus Criador pedindo essa capacitação, então aí alguma coisa pode mudar. Doutor César, e como é que a gente aborda, por exemplo, uma pessoa, pode ser até próxima da gente, né? Mas que é essa pessoa difícil. Mas ela não vê que ela é difícil, ela acha que ela é a pessoa mais fácil do mundo para se lidar. Como é que é? Pode ser eu, pode ser outro qualquer. Como é que a gente faz para poder abordar essa pessoa? Que às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa é sempre do contra, ela sempre traz uma outra versão daquilo que a gente está falando. Como é que a gente faz? Se a gente tem que procurar a conversa, né? O diálogo, as coisas são resolvidas através de um diálogo. Então, se a pessoa, ela, na busca de um diálogo, com serenidade, com calma, com uma compaixão pela pessoa, a gente usa essa estrutura, a gente vai com esse sentimento, e mesmo assim a pessoa retruca e ironiza ou se fecha. Então, a gente tem que dizer, olha, eu vou ter que me afastar um pouquinho desse contato com você, no sentido de querer conversar para resolver algumas pendências que a gente tem, porque eu estou vendo que não conseguimos ter esse diálogo. Mas se você quiser conversar numa boa, então vamos conversar para tentar resolver algumas coisas entre nós, né? E aí, a partir daí, a pessoa começa a usar o que se chama desligamento afetivo com amor. Desligamento afetivo com amor não é abandonar a pessoa, não é maltratar a pessoa, difícil, né? É você se virar para a sua vida e começar, então, a cuidar da sua vida, viver e deixar o outro viver. Então, quando o outro vier jogar uma piadinha ou fizer uma instigação de briga, você não cai naquela armadilha. Você fala, sai com uma conversa tipo, olha, eu acho que hoje eu estou meio ocupado para conversar esse assunto. Vamos conversar amanhã, então? Né? Ou seja, você tira o time de campo porque você está vendo que a pessoa não está afim de conversar para resolver. Ela está afim de provocar briga. Então, tem que desligar. Então, a gente vai lidar com essas pessoas difíceis de forma diplomática. O que é isso, forma diplomática? Bom dia, boa tarde. Olha, temos que pagar a conta de luz que chegou. Eu vou lá buscar o nosso filho na escola e amanhã você pode buscar, porque amanhã não posso. Então, assim, bem de uma forma educada, diplomática, mas se preservando, né, de entrar na discussão. Então, e outra coisa importante, quando a gente sente que a outra pessoa é uma pessoa muito difícil, a gente pode ter a sensação de já não gostar mais. Mas quando se tem uma sensação de não gostar mais, a gente mesmo assim pode ainda tratar bem essa pessoa, com cortesia, com educação, mas também não entrando nas brigas neuróticas que ela quer fazer. Doutor César, eu tenho uma pergunta aqui. E essa pergunta, ela falou que ela pode ser identificada, ela veio lá da Marcleide, e ela falou o seguinte: boa noite, Lu e ouvintes, boa noite, doutor César, é difícil amar os inimigos, eu tenho orado por 2 pessoas que não me caem bem, elas estão na minha lista de oração, e pronunciar o nome delas sai tão pesado, mas eu estou lutando, só Jesus. Orando pelos inimigos. Maricleia, né? A Marcleide. A Marcleide. Isso. Ok, Marcleide, obrigado pela sua pergunta e pela sua participação. Você está no caminho certo, é isso mesmo. E sabe que a Lúcia estava lendo a pergunta dela, eu estava lembrando, tem um texto na Bíblia que fala de que quando a gente ora pelos inimigos e quando a gente procura a força de Deus para amar os inimigos, é como brasa viva que vai na cabeça dessa pessoa, né? Ou seja, com certeza Deus vai atuar na mente dessa pessoa para ela poder enxergar as atitudes desagradáveis que ela tem para com os outros, né? Então você está no caminho certo, é isso mesmo. É impossível a gente... Eu não acho que é difícil amar os inimigos. Eu acho que, humanamente falando, é impossível amar os inimigos. Mas se torna possível quando a gente então recorre à oração, a pedir a Deus, que é a fonte do amor. Agora, esse amor que a gente vai receber de Deus para amar os inimigos, a gente vai amar também com prudência, né? Com prudência, com cuidado, né? Não vamos agora também dar a tapa-cara, vamos dizer assim, né? De procurar estar
conversando com uma pessoa que não quer paz, não quer serenidade, a gente vai ter que se preservar também, embora vai amar essa pessoa, né? Perfeito, Mitz. Doutor César, boa noite, tudo bem? Oi, Mitch, tudo bom? Agora tô ouvindo. Agora, vamos ver na prática aqui, doutor César. Ah, Os dois, vou botar uma situação aqui. Um é assim, o outro é assado. Mas os dois têm, tipo, um temperamento parecido, né? Um fala uma coisa, inflama o outro vem e despeja também na mesma proporção. Muitas das vezes a gente percebe que é impensável, né? Ele não é muito pronto isso aí. O que o senhor diria para alguém que está nessa situação saber se comportar? O que tem que acontecer para que as coisas não cheguem, né, a um patamar muito insuportável, que as pessoas deixem de se amar e passem a se odiar, no caso aí? Como é isso? é, Mitz, ficamos sem o Dr. César na sua pergunta, Mitz. Mas hoje a internet não está É verdade, né, Lu? Pela primeira colaborando. vez eu acho que tá. Pois é, não está colaborando. Mas não tem mas problema. ele entra. Mitz, mas olha, o que você estava falando aí é complicado mesmo. Muito, muito complicado. E isso não independe de somente, Lu, uma palestra aqui com ele, né, falando tal, o que tem que fazer. Eu acho que tem que ter um exercício prático, né? É Para que verdade. a gente possa... Voltamos. Que coisa boa, voltamos. Pois não, hoje doutor? está Ele comigo chegou a ouvir? complicado segunda-feira. Eu fui falar para uma outra rádio hoje mais cedo, também deu um problema, tá? Não sei o que está acontecendo hoje, segunda-feira, né? Pois Bom, é. então Mitz, olha só, a sua pergunta é interessante, seu comentário aí. Então, quando estuda a terapia de família, a gente vê que tem vários formatos de família. Tem famílias que são as chamadas famílias passionais. O que é uma família passional? É uma família que quebra o pau toda hora, briga, discute, mas se ama, vive 60 anos juntos, né? É um perfil. Nada contra os italianos, mas tem muita italiano, fala muito e tal, enfim, muita emoção, mas estão ali, se abraça e beija e tal, é muito engraçado. É engraçado, é uma palavra meio esquisita para falar nisso aí, mas acho que eu vou usar essa mesmo, né? Agora, mas realmente isso tem que ter um limite, né? Porque se o outro fica ferindo o tempo todo, então o que é ferido, ele tem direito de colocar o limite. Olha, assim não está legal, olha, isso que você faz está me fazendo sentir dessa maneira. Então a pessoa vai descrever a maneira como ela está sentindo. Ela não vai ficar cutucando o outro. Ah, você é agressiva, ah, você é grosseira, ah, você é rude, ah, você... Tá, tudo isso pode ser verdade, mas não vai funcionar, porque quando a gente critica alguém que tem um defeito de caráter, falando do defeito de caráter para ela, em geral a pessoa vai retrucar, ela vai rebater, ela vai se fechar, ela vai contra-atacar. Então a melhor maneira é dizer, olha, dessa maneira que está funcionando, e você tem que especificar, né? Não pode falar uma coisa genérica, ah, você não me ama como eu queria. Isso é uma coisa muito genérica, né? O que é isso? Então tem que especificar. Olha, quando eu vou falar com você e você solta uma piada irônica, isso me incomoda, isso me faz me sentir, aí a pessoa descreve, né? Humilhado, ou envergonhado, ou sem jeito, ou com vontade de ir embora. Então a gente tem direito de colocar o nosso sentimento para a pessoa que nos machuca, mostrando para ela o que acontece dentro de mim quando ela tem uma atitude que me machuca. Então, geralmente, esse tipo de diálogo, nesse formato ou nessa direção, eu vou falar daquilo que está acontecendo dentro de mim quando você age dessa forma, isso em geral é produtivo, né? Claro, pode ser que a outra pessoa seja tão complicada que você até, quando termina de falar de como você se sente quando ela te agride, ela pode falar assim, ah, que bobagem, ah, você é frescura, ah, você... Então, é mais difícil ainda, né? Então, você fala, olha, eu vou ter que... Existe até uma palavra, muito mimimi. Ou então tem muito milindre. Às vezes as pessoas usam essas palavras. É verdade que tem pessoas que podem ser realmente muito melindrosas, que qualquer coisinha um pouquinho mais forte que o outro diga, já se sentem ofendidos. É verdade. Nesse caso, essas pessoas mais melindrosas precisam se tornar um pouco mais resistentes, não trazer a coisa muito pessoalmente.
Porque senão toda hora ela vai se sentir melindrada e vai achar, eu sou uma vítima, tá vendo? Então a gente tem que. Mas eu estou falando de extremos, né? Uma pessoa que é muito agressiva e que não admite e que realmente machuca o outro. Então aí você tem direito de falar como você se sente, e isso é a maneira melhor de se abordar o tema, o assunto. E se a pessoa permanecer, porque quando a gente fala do que a gente sente, ninguém vai falar assim, não, para com isso, você não sente isso. Ei, peraí, eu estou sentindo aqui dentro de mim, né? Então, a pessoa pode mais tarde, pode ser até que o orgulho na hora atrapalhe a pessoa de dizer, poxa, me desculpe, realmente eu não sabia que essa maneira de eu falar estava te machucando dessa forma que você está me dizendo. Pode ser que por causa do orgulho ela vai pensar isso 2 horas da madrugada ou 3 dias depois, enfim, mas se existe uma forma da pessoa mais do difícil parar para pensar em como ela está funcionando, é quando ela não é atacada. É quando você fala de que aquilo que ela age, a maneira como ela age com você, como é que você se sente. Né? Mas se mesmo assim essa pessoa não for sensível, não tiver a fim de ouvir o que você está dizendo, aí é aquilo que eu falei, desligamento afetivo com amor. Bom dia, boa tarde, dá licença, agora preciso descansar um pouquinho. Ih, você está ficando esquisito, não fala mais comigo. Eu quero conversar legal com você, mas está difícil, então eu preciso me proteger. Doutor César, e como é que faz para conviver, né? Porque se vai um dia, 2, tudo bem, mas como é que se convive com esse distanciamento aí, com esse exemplo que o senhor deu? Esse afetivo e distante. Não se pode conviver muito tempo com isso, né? Porque os abusos não podem continuar indefinidamente. Né? Ser humilde do ponto de vista cristão não é permitir que o outro pise em você como se você fosse um tapete, né? Então, essa questão de dar a outra face, né? Não é no sentido de você não colocar limite. Jesus colocava limite, as pessoas queriam machucá-lo e ele saía, ele confrontava, ele ia fazer outra coisa, a não ser no finalzinho, que ele realmente era o Salvador, se deixou lá ter aquele julgamento corrupto, como tantos hoje são. Né? Mas então, tem uma hora que a pessoa que está sendo, vamos dizer assim, a vítima desse ataque, dessa pessoa descontrolada, ela tem que dizer, olha, assim está difícil continuar, eu estou preocupado ou preocupado com o nosso casamento, eu acho que nós precisamos de ajuda, se você não procurar ajuda, nós temos que sentar e tomar uma decisão, porque assim não pode continuar, está ruim para mim e eu acho que é ruim para você também, então tem que apertar um pouquinho o nó para a pessoa de duas uma, ou ela toma a decisão de mudar sozinha ou com ajuda profissional, ou ela tem que realmente parar com essa atitude abusiva. Não se deve permitir que o abuso permaneça indefinidamente em nome de cristianismo. Né? O cristianismo não justifica o abuso, o cristianismo não é uma filosofia, religião, não é a religião que aprova a impunidade. Mitz quer fazer uma pergunta. Então, doutor César, mas aí, olha só, um ou outro, seja no trabalho, seja onde for, tem um espírito um pouco forte e quando menos esperam, a coisa está acontecendo. E o que fazer para poder resgatar esse problema, que aconteceu, né, de uma maneira impetuosa, mas a pessoa tem que buscar restaurar a amizade, o relacionamento entre marido e mulher. Quando isso acontece, o que precisa ser feito, doutor César? Você está falando de quando há uma agressão, seja verbal ou outra, ou um problema grave como infidelidade, etc. E aí, esse que foi a pessoa vítima, ela não sabe reivindicar bem as coisas, é isso que você está falando? Não, por exemplo, os dois, um falou e o outro respondeu também à altura. Mas, na verdade, ele não queria ser assim, um ou outro, né? Aconteceu. O que fazer nesse momento para poder não escalar a coisa para uma situação muito, muito complicada? Ok. Em geral, a pessoa que está mais... Eu vou dizer o contrário. Em geral, a pessoa que está menos alterada emocionalmente, ou a pessoa que está mais equilibrada emocionalmente, em geral, a pessoa que está um pouco mais madura
é aquela que toma a decisão de procurar consertar. Isso significa chamar para conversar, falar sobre perdão, entrar com perdão, né? Eu perdoo você por essa maneira rude que você falou comigo, eu também falei, eu acho que é melhor a gente fazer as pazes. Então, um dos dois vai ter que tomar essa iniciativa, senão ficam dois bicudos ali que não conversam, não resolvem, não faz nada e a coisa vai embolando e daqui a pouco surgem mais complicações. Então, esse indivíduo que está um pouco melhor emocionalmente ou menos afetado emocionalmente tem que tomar a iniciativa da reconciliação, né? Igual Deus faz, né? Foi Deus que tomou a iniciativa de nos buscar e fazer a reconciliação com a gente. Então temos que fazer isso, né? Buscar essa reconciliação e aí às vezes tem que ter uma ajuda com conselheiro de casais, né? Familiar, porque às vezes sozinho você não consegue resolver, mas um tem que tomar a iniciativa de buscar a reparação, a harmonia, para poder encontrar uma saída, né? Acabaram-se os problemas, né, doutor César? Hein? Repete, Mitch, para ele. Então, quando se chegar a esse nível, praticamente podemos dizer que os problemas se acabaram, né? Eu não sei o que você quer dizer com nível. Nível que é de muita briga e um não quer mais falar com o outro? Não, seria De saber lidar com a situação. trabalhar com a situação. Então, os problemas eles vão existir, mas como tem um sistema para desmontar, então podemos dizer que o problema é zero, né? Eu acho que eu não entendi no que você falou. Eu acho que como assim o problema é zero? Porque eu não entendi. Então, deixa eu explicar. Deixa eu ajudar o Mitz, deixa eu te ajudar, Eu não Rani. estou ouvindo. Doutor César, o Mitz falou o seguinte, então quando a gente pega esse conselho que o senhor está dando, né? O que está mais maduro emocionalmente, vem, conversa, tenta acertar as coisas e o problema é resolvido. Aí o Mitz falou, então quando se consegue esse grau de maturidade, quando os dois conseguirem então esse grau de maturidade, o problema está resolvido. Tá. Resolvido, vírgula. Em processo de resolver mais coisas que vão surgir, né? Porque não existe uma harmonia de casal de tal maneira que se chega eu estou agora com 32 anos de casado, já resolvi muita coisa, então está tudo zerado. Não, pode haver uma irritação um certo dia, pode haver uma impaciência no outro dia, mas aí os casais que aprenderam a perdoar, aprenderam o papel do perdão, aprenderam que é melhor vencer o orgulho do que ficar com o nariz empinado e afastado, então eles vão buscar essa reconciliação. Quer dizer, os problemas zeraram no sentido de não ter mais problemas complicados, né? Cabeludos, como se diz na gíria, porque eles já amadureceram a ponto de um respeitar melhor o outro e, principalmente, um aceitar que o outro não é o ideal. Temos que pensar nisso, queridos. Não existe uma pessoa ideal, né? Nem nós somos ideais para o outro e nem o outro é ideal para a gente. Ideal só tem uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, isso significa que dentro das relações conjugais ou outras, existe sempre uma falta, né? Porque não somos perfeitos. Doutor César, 7h58, o nosso programa está terminando assim de forma muito legal, com a sua presença, com a sua fala, nos ajudando, nos incentivando a buscar amar até as pessoas difíceis. Fala fácil não é, já vimos que não é fácil. Olha, Miss, também não é fácil te amar não, viu? Também não é fácil me amar não, eu sei. Mas a gente vai se amando, Rani, vamos nos amando. Doutor César, muito obrigada por sua presença. Pode aí se despedir dos nossos ouvintes, tem aí 5 segundos. Tá bom, uma boa noite para todo mundo e realmente é isso. Não é fácil, mas é possível pela graça de Deus e principalmente, como eu falei, aceitando que nós não somos ideais, o outro também não é e que não temos como ter uma relação que seja perfeita em tudo, porque nós não somos perfeitos nessa existência, né? Uma boa noite para todos. Fiquem com Deus.